Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, participar de mais um painel nesse Febraban Tech. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Open Finance. Tem um time bem legal aqui que vai falar sobre Open Finance, Open Gateway, Open Health com a gente aqui. E eu garanto para vocês que esse painel não vai durar mais que 3 horas, tá? Vai estar todo mundo liberado para o show, umas 8h30 a gente acaba aqui e encerra o painel. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de Open Finance, né? O sucesso do Open Finance no Brasil oferece lições valiosas que podem ser aplicadas a outros ecossistemas da nossa economia, né? Em busca de padronização e compartilhamento de dados. Então aqui a gente vai falar um pouquinho com o pessoal mais, vamos dizer assim, versado no tema, né? De Open Health, Open Gateway e como que esses outros setores eles podem se beneficiar dessa experiência, né? Quais são os desafios culturais, operacionais e regulatórios que podem ser associados como comum entre todas essas indústrias. E esse painel aqui ele vai explorar como essa jornada pode inspirar e acelerar a evolução de outros modelos abertos dentro do nosso mercado. Para a gente começar aqui, eu vou chamar no palco o Ariel Carissimi, que é superintendente de rede e head de Open Finance da Caixa. Adriana Camargo, lead de Relações Associativas e Governamentais da SWAP. Diogo Della Torres, coordenador de infraestrutura da Conexis Brasil Digital. E Karina Bácaro, diretora executiva B2B da Vivo Empresas. E Nancy Abi, CIO do Doutor Consulta. Bom, gente, vamos lá? Boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo tempo de vocês para a gente começar participar desse debate. Vou fazer uma pergunta geral aqui, depois vou pedir para cada um responda. O Open Finance no Brasil estabeleceu um novo padrão de interoperabilidade e inovação. Na visão de vocês, quais são os principais aprendizados dessa experiência que podem ser aplicados em outras verticais? Que aspectos culturais e organizacionais vocês consideram essenciais para o sucesso de um modelo aberto em qualquer setor? Ariel, vamos lá? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, painelistas. Boa tarde, colegas que estão aqui nos representando, nos ouvindo da Caixa. Quando a gente fala de Open Finance, talvez a jornada da Caixa do Open Finance do Brasil traduz um pouquinho dos desafios para os demais ecossistemas, tá? Então, quando a gente começou a falar de Open Finance em 2021, nós tínhamos um desafio regulatório muito forte, que durou praticamente até 2023. E o Open começou a ganhar atração no Brasil a partir de 2024 e 2025. A gente fala por isso porque até 2023 a agenda regulatória não deixava os casos de uso ou até os diferenciais chegarem para os clientes. A partir de 2024, teve uma grande evolução na parte de captura de dados, você teve uma grande evolução nos modelos de negócio e a partir daí a gente começou a explorar melhores sistemas. Então, quando a gente olha para a Caixa, hoje o Open ele começa a estar em todos os modelos de negócio, tá? A Caixa saiu lá em 2023 praticamente terminando a parte regulatória, praticamente sem consentimentos, e hoje ela é protagonista nesse ecossistema, com 5,6 milhões de contas conectadas em mais de 3,5 milhões de CPFs. Então, quando a gente olha para isso, e uma questão evolutiva, hoje nós somos o S1 com a maior quantidade de CPFs conectados, e a gente já mira para fintechs para ser o banco que tem o maior volume de contas conectadas. A gente já consegue enxergar, dentro dessas evoluções, a personalização do cliente. A Caixa lançou recentemente o Minha Carteira. Então, quando a gente olha da dificuldade que nós tínhamos lá atrás, hoje nós temos agregador de contas, de cartões, com categorização de gastos. Estamos lançando agora, no mês de junho, como um diferencial para todo o mercado, uma visão única de crédito, para que o cliente enxergue os diferenciais dos produtos de crédito dentro do aplicativo Caixa. E já antecipando o momento de portabilidade, você tem uma visão única de investimentos, onde a Caixa, um banco centenário ali com todos os seus desafios, é responsável por mais de 22% dos consumos das APIs de investimento do mercado, então trazendo ali um diferencial para esse cliente. Então a gente evolui na questão de consentimentos porque a gente já consegue, na outra ponta, ainda muito alicerçado em produtos de crédito, trazer esses diferenciais. E quando a gente olha para frente, a gente vê sim uma conexão com os próximos ecossistemas que estão aqui representados, tá? Então a gente tem que trazer desse desafio regulatório que foi tão grande, um desafio cultural interno e externo. Então a gente olha até internamente, até 2023, 2024, um movimento de capacitar os nossos colegas, que entenderem todo esse arranjo,
as fortalezas que o Open Finance derrubava em quantidade de contas, a própria arrecadação com o Pix automático e as oportunidades que estão vindo, por exemplo, com a portabilidade de crédito, logo ali na frente a portabilidade de investimentos. Então o Open ele foi fundamental para uma mudança cultural de um banco que tinha as suas fortalezas muito claras e a gente enxergar novas oportunidades, capturando esses dados e principalmente trazendo uma hiperpersonalização e os diferenciais do produto. Porque o Open Finance no Brasil ele vai fazer a diferença, ele vai chegar no seu propósito de educação financeira e ter os diferenciais quando o cliente puder consumir o produto mais adequado e com o custo compatível à sua expectativa. É nisso que a Caixa está evoluindo. Então, nós temos hoje, e já trazendo para os outros ecossistemas, um investimento muito grande, especialmente de captura de dados e você tratar esse dado, que ainda nós procuramos rentabilizar, mas a gente sabe que isso está sendo investimento para que o cliente perceba esse valor logo ali na frente. Obrigado, Ariel. Adriana? Eu entendo que a maior vantagem do Open Finance, e que é algo que a gente consegue dividir com os outros ecossistemas que são representados aqui pelos nossos colegas no painel, foi a centralidade do usuário. Então, o que a gente disse para o usuário? A gente empoderou ele ao dizer a ele, os dados são seus e você pode fazer com eles aquilo que você bem entender. Você é o dono desse dado, você pode dar esse consentimento, assim como você pode revogar esse consentimento. Então, a centralidade do usuário, a experiência do usuário, muito focada nessa entrega, inclusive como o colega apontou aqui, né? Entregar o melhor serviço financeiro de acordo com o perfil, isso para mim foi o grande achievement, o grande ganho que o Open Finance traz para nós aqui. Então, e isso eu acho que é algo que a gente pode tranquilamente dividir com os demais ecossistemas que estão aqui representados com os demais colegas. Obrigado, Adriana. Diogo, passando para você. Boa tarde. Estão me escutando? Joia. Em primeiro lugar, agradecer aqui a Febraban pelo convite e apresentar um pouco o que é a Conexis. Então, trocando em miúdos aqui, a Conexis seria a Febraban das telecomunicações. Então, é uma entidade que reúne as operadoras de telefonia do país, né, para que vocês possam entender aqui a entidade que eu estou representando. Nós avaliamos a questão do Open Finance de forma muito positiva. Então, esse arcabouço com extrema integração, né, interoperabilidade, e em que o cliente, como a Adriana colocou, é empoderado e gera-se novos modelos de negócios, assim como permite ao cliente que adere a esse modelo, a essa iniciativa, soluções que ele não teria quando ele não adere, não faz essa opção. A pandemia, ela colocou fogo, apagou o fogo com gasolina. Então, ela acelerou de forma muito abrupta a transformação digital no nosso país. E todas as empresas que fazem parte desse ecossistema que está migrando, ou que já migrou praticamente do mundo físico para o mundo digital, têm uma responsabilidade de zelar pela segurança desse ambiente, né, pelo ambiente digital seguro. Nós temos hoje, eu tenho certeza que isso não é uma limitação, não é uma constatação do setor de telecomunicações, do setor financeiro, e outros que estejam aqui representados certamente têm a mesma dor, que é uma parcela da população que, por uma questão de letramento digital, simplesmente não tem condições de entrar, de ter acesso a essa interação com o mundo digital. E isso tem muito a ver, às vezes, com a limitação mesmo para a questão do letramento, e em outras vezes tem relações com a insegurança que as pessoas têm né, nas notícias que colocam ali, insegurança gerada na pessoa, em que ela tem, às vezes, até uma aversão em entrar nesse mundo digital por achar que aquilo ali ela não consegue superar esse medo da insegurança tecnológica e cibernética, né? E a questão que a Adriana comentou da proteção de dados, acho que a gente tem que olhar, às vezes, por um outro prisma, né? A proteção, a LGPD, muitas vezes ela é avaliada como algo que veio para trancafiar os dados. E, pelo contrário, se a gente olha da ótica que é, por meio da LGPD, que se permite a fluidez desses dados, que os dados sejam trocados entre os setores, entre as empresas, em benefício do usuário, né? O usuário faz essa opção e isso gera esse ecossistema, esses modelos abertos que estamos falando, gera valor para o cliente. Obrigado, Diogo.
Karina? Aqui. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, em especial vocês que estão aqui nos prestigiando, né, com o último painel, com toda a paciência. Existem muitos aprendizados já comentados aqui pelos nossos colegas, mas antes até de falar das lições aí que a gente traz para outros setores, falar um pouco sobre interoperabilidade, né, que é o assunto aqui da Febraban Tech. Interoperabilidade vai muito além de uma questão técnica, né, sob a perspectiva de tecnologia. É uma estratégia. No nosso entendimento, é uma estratégia alinhada aí à cultura, alinhada à governança, alinhada à infraestrutura de tecnologia também. E que transcende o setor financeiro e vai para a telecom, para a saúde, para o setor de energia e public sector também. Como a gente vem falando, não só os bancos, mas o federal, estadual, municipal, tem muita oportunidade. Alguns aprendizados, o primeiro eu acho que é a questão estratégica da colaboração transversal, né, que o Open Finance traz e estimula outras verticais, como por exemplo, empresas do mesmo setor, bancos, com órgão regulatório, né, com empresas de tecnologia em parceria, deixam de atuar como silos, deixam de atuar como concorrentes isolados e passam a atuar, de fato, num ecossistema, né, de troca de informações. Isso transcende para health, como a gente falou, e outras verticais. O segundo aprendizado, na nossa perspectiva, é a infraestrutura, né? Infraestrutura robusta, tecnologia confiável, a padronização das APIs, né? E também de forma segura, que entra muito aqui na nossa realidade, naquilo que a gente aporta de valor quando a gente fala da nossa estratégia Open no setor de telecomunicações, que é a plataforma Networking as a Services, o Open Gateway, que a gente vai falar um pouco mais a seguir. E o terceiro são os aprendizados culturais e organizacionais. Culturalmente, para você trabalhar, né, no mundo aberto, no mundo interoperável, naturalmente você tem que ter uma cultura e que também trabalhe com dados. Não só trabalhe com dados de forma desestruturada, mas que seja capacitado para usá-los da melhor forma possível, né? A nossa base é rica também em dados, são 73 milhões de clientes, 116 milhões de acessos que a Vivo tem, mas se isso não tiver com inteligência de fato e disponibilizado ao mercado, nada adianta. Então é um pouco disso que a gente utiliza de aprendizados do Open Finance, trazendo para a vertical de telecomunicações e que a gente vai contar um pouco mais de detalhes aqui para vocês. Obrigado, Karina. Por fim, a Nancy. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Nancy, CIO do Doutor Consulta, segmento de saúde. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que é interoperabilidade na parte de saúde, né? Diferentemente do setor financeiro, né, quando a gente fala de interoperabilidade em saúde, a gente está falando de tratar dados sensíveis, não só os pessoais, né, dos nossos pacientes, mas também dos dados assistenciais. Então, quando a gente está falando de compartilhamento e integração dessas informações, a gente está falando de um resultado de exame, a gente está falando de laudos, a gente está falando de medicamentos que foram prescritos para aquele paciente, a gente está falando de consultas realizadas, Então, você tem uma troca de informações gigantescas, né? E acho que o grande aprendizado que eu tive quando eu tive que implementar, a oportunidade de implementar intraoperabilidade, porque não foi para fora da empresa, mas dentro do grupo, é a dificuldade para você padronizar tudo isso. Porque cada empresa, dentro do seu sistema, tem o seu cadastro de procedimentos médicos, tem o seu cadastro de como ele vai lá e codifica um medicamento. Você tem o CID, claro, da doença, mas o do diagnóstico, mas não é só isso, né? Além de toda a parte cadastral, né? Então, imagina você unificar o cadastro do paciente. Cada lugar ele está cadastrado de uma forma diferente, com uma chave diferente, então é o parto de elefante. Acho que o grande aprendizado é a parte de interoperabilidade, ela exige não só infraestrutura, tecnologia, mas tem todo o empenho da organização para entender que só a tecnologia, por exemplo, não consegue fazer um clean-up e uma unificação de cadastros.
que essa padronização ela parte da área da equipe assistencial para ajudar a gente a implementar na tecnologia. Então, são vários os desafios e aprendizados que a gente tem. Fora que quando a gente fala de interop em saúde, a gente está falando de operadoras, né? Diferentes tamanhos. A gente está falando de clínica médica, a gente está falando de laboratório, a gente está falando de diferentes tipos de negócios com diferentes portes também, né? Lembrando que a parte de saúde, ela começou a investir em tecnologia nos últimos, 15 anos. Muito diferente da área financeira, que vem numa evolução há mais de 50. Né? Então, é o nível de maturidade diferente que estamos, mas que a sociedade está exigindo o mesmo nível de serviço. Então, para a gente é uma corrida contra o tempo sempre. E que, como você disse, durante a Covid, para o setor de saúde foi fantástico, porque a gente teve que correr na evolução digital, forçou todas as organizações a trabalharem com o digital e a gente pôde, por exemplo, implementar a telemedicina. Né? E para o nosso aqui foi terrível, né? Porque as pessoas passaram de uma hora para outra a utilizar a rede de uma forma que não havia sido planejada. Né? Era pré-REC, né? Então, eu acho que foi, óbvio, tirando todos o lado triste da pandemia, para a parte de evolução tecnológica dentro do setor de saúde, não teve escapatória, todo mundo teve que investir, todo mundo teve que evoluir. Né? E isso foi importante para o nosso segmento. Maravilha, gente. Obrigado aí pelo primeiro hall de perguntas aqui, né? A gente vai ainda permanecer no hall de perguntas gerais. Eu vou fazer uma outra pergunta e vou chamar cada um para responder aqui, né? Quais são, na opinião de vocês, os maiores desafios técnicos e de infraestrutura para escalar modelos abertos em diferentes setores, né? E se a pergunta couber, o que aprendemos com o Open Finance que pode ajudar a acelerar esse processo? Adriana? Bom, eu vou pegar o gancho que a Nancy deixou ali, porque um dos grandes problemas que nós nos deparamos em relação ao Open Finance foi padronização de dados. Né? Então, você pega, como colega aqui, representante da Caixa, uma instituição centenária que tem inúmeros bilhões, enfim, infindáveis dados, infindáveis números ali e padronizados de uma determinada forma, porque é assim que a Caixa trabalha. Aí a gente tem, do outro lado, os outros grandes bancos e daí, do outro lado, nós temos as fintechs. Então, a nossa principal dificuldade sempre foi e continua sendo padronização e qualidade de dados. Isso para nós é muito caro e nós temos tido dificuldades até hoje que a gente está tentando superar. O outro ponto é um ponto tecnológico, que é a questão das APIs, padronização mais uma vez, mas a questão das APIs também, isso se mostrou para nós bastante difícil e tem sido difícil até hoje. E eu pontuo ainda uma outra questão que não é tecnológica, mas é cultural. Open Finance é um nome em inglês e, assim, para uma população que no Brasil quase fluente em inglês, é um nível muita pouca gente que é fluente em inglês. Então, imagina a gente ter um serviço, um ecossistema chamado Open Finance. Como é que a gente chega para as pessoas, para o consumidor final na ponta e diz assim, olha, isso daqui vai ser bom para você, vamos compartilhar teus dados, a gente vai conseguir te entregar um serviço melhor, mas a pessoa fala, mas eu já tenho um bom serviço, eu já estou feliz com isso. Então, até hoje, a gente os números vêm se provando, claro, ano após ano, a gente tem cada vez mais chamadas, cada vez mais consentimentos, a gente está melhorando as nossas entregas e propondo, inclusive, novos serviços de encaminhamento de crédito, que é algo que para nós é muito caro, que o crédito no Brasil, inclusive, é caro, financeiramente falando, ele é muito custoso. Para nós, esse aculturamento das pessoas ainda é uma barreira, é algo que a gente tem que vencer. Inclusive dizendo assim, olha, o Open Finance ele é seguro, se você não quiser mais participar, você pode fazer o opt-out, quer dizer, opt-out já é também uma palavra, né, em inglês que você tem que dizer assim, você dá o consentimento, mas você retira o consentimento, quer dizer, então temos essas dificuldades ainda, me parece, de aculturamento da sociedade. Eu que estou no Open Finance já há bastante tempo, posso dizer que a gente ainda tem essa questão de dizer aqui nós viemos, né? A proposta de encaminhamento de crédito que a gente vem trabalhando aí para nós
vai ser uma grande virada de chave que a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir entregar crédito melhor, mas bem customizado, inclusive mais barato para as pessoas. Então isso para nós é uma grande aposta. E apesar de eu ser muito fã do trabalho do Banco Central, o Banco Central às vezes nos propõe uns roadmaps bem arrojados, assim. Então, às vezes, as exigências que o Banco Central faz dos participantes, das entregas e dos testes, às vezes acumula junto com todo um outro universo de serviços financeiros que a gente também está integrando e entregando, como o Pix, por exemplo, e outros tantos serviços. Então, eu diria que esses são os pênaltis que eu vejo assim, em relação ao Open Finance nesse momento e que a gente consegue também dividir com os outros ecossistemas. Legal, obrigado, Adriana. Diogo? Rafael, eu visualizo 2 pontos, que é a questão da padronização, que a Adriana citou. No caso do Open Gateway, e aí mais para frente a gente aprofunda, mas essa questão da padronização ela é feita globalmente, não só envolvendo o Brasil. Eu visualizo também um aspecto de desafio, a questão concorrencial, né, em que toda empresa busca um diferencial competitivo e, de alguma forma, esses modelos abertos dificultam ou reduzem essa diferenciação, mas há uma necessidade de enxergar também novas aplicações, novos modelos de negócio, novas funcionalidades que estão sendo colocadas nesses mercados. E acho que é interessante até para o público, vendo a questão aí de cada um desses setores, financeiro, saúde e telecomunicações, fazer aqui uma ponderação em cada um deles e até uma questão, acho que, de aprendizado para mim mesmo, né, compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido aqui no painel. Então, o setor financeiro, realmente, o Open Finance, de fato, uma troca de informações entre instituições financeiras. O setor de saúde, Nancy pontuou aqui muito bem a dificuldade que se tem dentro do setor de saúde, é muito mais diverso, eu acho, que do setor financeiro. E no setor de telecomunicações, o Open Gateway, ele não necessariamente está voltado para a troca de informações entre as operadoras, mas, de fato, é uma forma das operadoras abrirem a rede para uso do mercado, e aí eu estou falando de forma transversal de todos os setores da economia. O setor financeiro é um early adopter e tem ampliado essa utilização, mas nós temos oportunidades também para o setor de saúde, de seguros, para o agro. Então, de que forma que as redes de telecomunicações podem ampliar a segurança dessa experiência digital do cliente e, muitas vezes, também facilitar a jornada do cliente dentro do ecossistema digital. Obrigado, Diogo. Karina? Legal, pegar o gancho do que você colocou, né, Diogo? E voltando à sua pergunta, então, escalável, né? Como padrões abertos escalam, né? Existem aí também diversos fatores, mas pensa, né? São milhões de transações e consultas diariamente, online, real time. Então, primeiro ponto é uma capacidade de processamento adequada com uma infraestrutura assim robusta, com uma conectividade segura, que chega nesse Brasil nosso, né, em lugares remotos, que é continental. Então, isso sim entrega a um modelo aberto, seja Open Finance, Open Health, Open Gateway, né, a capacidade de escalar. Primeiro ponto. Segundo ponto, padronização de APIs seguras, e de fato no setor de telecomunicações a Vivo saiu na frente, sim, né, a gente tem esse modelo, essa estratégia em um modelo globalmente falando, né, definido pela GSMA, que é a Associação das Empresas de Telecomunicação globalmente falando, definindo uma estratégia Open Gateway, onde as empresas de telecomunicação em parceria desenvolvem um roadmap de 23 APIs, né, e entregam a sua rede, abre a sua rede, como eu comentei no início, Networking as a Services para os clientes, né, a Vivo saiu na frente, a gente tem 11 APIs prontas, disponíveis, que sim, o setor financeiro foi early adopter, mas a gente tem empresas de e-commerce, a gente tem empresas de entretenimento, a gente tem empresas de saúde já consumindo, né, a nossa solução do Open Gateway. Nós lançamos 2 APIs, inclusive, novas aqui durante a Febraban. Então, eu acho que é sobre isso, né, colocar inteligência também para entregar o nosso maior ativo, que são os nossos dados, respeitando LGPD, obviamente. Eu vou dar uma informação
quantitativa e dizer que o setor de telecomunicações, assim como finanças, né, não sempre existiu como tecnologia no seu DNA. Existe uma API nossa, especificamente, que demanda 9 bilhões de dados, são não só consultados, mas transacionam por dia em uma API que nós temos prontas do Open Gateway. Então, assim, se a gente não tivesse uma infraestrutura robusta, segura, conectividade adequada, a gente não conseguiria processar nosso próprio serviço que a gente entrega ao mercado. Estou falando um pouco sobre, respondendo sua pergunta, tangibilizando na prática, acho que é um pouco sobre isso. Obrigado, Karina. Nancy? Bom, eu acho que tem um ponto, né, é um pouco diferente, acho que, dos outros setores. Quando a gente fala de compartilhar esses dados entre os diversos órgãos, os diversos modelos de negócio dentro da saúde, a gente está buscando a qualidade para o paciente, porque imagina você, hoje, por exemplo, a maioria faz exames num lugar, porque ali você consegue ter todo o histórico seu de saúde. Você mudou de plano, não tem mais aquele laboratório, vamos supor, você mudou, aquele histórico foi embora, né? Então você tem que ficar carregando o físico para lá e para cá. Imagina você passar por um médico numa consulta e ele conseguir ver tudo que você tem de diagnósticos passados, atuais, o que você acabou de fazer. Então, é muito para aumentar a qualidade de atendimento do diagnóstico do paciente. E, claro, isso faz com que você torne o sistema de saúde sustentável. Porque aí o médico não precisa fazer o mesmo exame que você já fez no mês passado para uma outra consulta. Você aproveita o mesmo resultado. Então, eu acho que tem esse ponto, mas e isso faz com que tenha um empoderamento que a gente tem que fazer da sociedade em relação aos seus dados. Né? Eu acho que é comum a gente ir numa consulta e dar a senha para o nosso médico entrar no site e olhar o nosso exame, certo? Está compartilhando o nosso login, né? Então, ter claro, né, a conscientização de que aquilo lá é seu dado, você tem direito a ele, você tem a propriedade dele, né? E isso faz com que você também tenha toda a preocupação em relação a ter o consentimento dele para você guardar o dado e compartilhar aquele dado, né? Então, isso tem um outro desafio aí, do paciente entender o porquê do compartilhamento. No momento que você consegue fazer isso, então, para nós, o segmento de saúde, lá, por exemplo, no Doutor Consulta, eu conhecendo tudo que eu sei daquele paciente e da minha população, eu consigo entender, por exemplo, que a Nancy, por exemplo, ela tem, dentro dos diagnósticos dela, uma tendência, por exemplo, a ter diabetes. Então, posso chamá-la para um programa preventivo. E eu consigo fazer uma gestão populacional que, olha, ali, naquela região, eu tenho que me preocupar com especialidades tal. Então, eu vou abrir mais consultas ou mais slots para consultas e para exames daquela especialidade. Porque cada região do Brasil, cada região de São Paulo, a gente tem uma especificidade, né? Então, acho que tudo isso é importante para a gente ter essa visão de todos esses dados. Então, é um pouquinho diferente, acho que do telecom e da parte financeira. E uma coisa que a gente vê de diferente, né? Do financeiro, a gente cuida do dinheiro a 7 chaves. Saúde, não. Não sei porquê, né? A gente deixa isso muito aberto. E o desafio que a gente tem é que a gente tenha o mesmo nível de segurança, de atendimento à LGPD por todos os que entram no sistema para se preparar para um Open Health. E a regulação é fundamental para isso e a gente ainda não tem ela fechadinha aqui no Brasil. Então, eu acho que são 2 pontos assim, que eu acho muito importante. Obrigado, Nancy. Ariel. Pegando um gancho na fala dos colegas, tem alguns temas assim que são importantes, tá? Primeiro, a questão do regulador, ele sempre nos impõe desafios gigantescos, especialmente para grandes bancos, mas isso nos proporcionou estar no nível que nós estamos hoje, então assim, a gente fica sempre desafiado a conseguir evoluir, mas isso proporciona os casos de uso que nós já temos hoje
E quando a gente olha essa regulação, essas próprias fases do Open Finance, fase 1 com dados abertos, fase 2 com dados cadastrais, contas, depois indo para a parte de transação, depois fala portaria de crédito, depois regulamentando o Open Insurance, você vai tendo uma questão evolutiva muito importante que pode servir e fasear esses desafios, especialmente do Open Health, é algo que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de um exemplo do Open Finance, que traz em cima do que a Nancy acabou de dizer, nós temos a questão de como esses dados são feitos. Então, a Caixa entende seu papel na questão do Open Finance em evoluir com sentimentos para dar credibilidade ao sistema, usar a marca da Caixa, a credibilidade que a Caixa tem, para que isso fosse democratizado em toda a população. Mas, ao mesmo tempo, esses dados você tem que dar a credibilidade para que o cliente consinta isso. Então, a gente pode falar de padronização de dados, LGPD, de governança, cibersegurança, todas essas etapas, mas assim, a gente precisa passar, especialmente nos outros ecossistemas, essa credibilidade. Então, quando você vai com dados de saúde, o que você vai compartilhar, para quem você vai compartilhar, como que esse dado vai ser tratado, é um grande desafio que o Open Finance hoje ele já tem uma regulação maior e ele dá essa segurança para o cliente. Como armazenar esses dados, então você vai ter uma padronização ainda maior, porque o financeiro embora tenha bancos, fintechs e tal, mas você consegue ter uma padronização dentro do ecossistema e depois a própria exploração disso, né? Então já está claro para todos nós aqui que no futuro, a evolução de tudo isso é que esses 3 ecossistemas num futuro breve vão se unir e vão todos eles interoperar. Mas a gente precisa pensar assim em como a gente vai desmistificar essas questões para que esses ecossistemas consigam evoluir e acompanhem a questão evolutiva do Open Finance. Quando a gente olha a questão do Open Finance, vou dar um exemplo do Pix, nós temos hoje 5 anos depois, uma diferença de 5 anos, a mesma quantidade de clientes com contas compartilhadas que nós tínhamos no Pix há 5 anos atrás. Então a gente fala de Pix hoje totalmente sendo a principal transação do país. Aqui 5 anos, possivelmente, a gente vai estar falando do Open Finance em volumes muito parecidos de clientes conectados, de usuários e fazendo a diferença na população brasileira. E principalmente sabendo o que é e como a Adriana falou, né? Como vocês todos tocaram no assunto, né? A informação é de vocês. Cada vez mais o povo brasileiro vai saber como é que ele exige, né? Ou como é que ele quer receber alguma coisa valiosa em troca. Acho que é importante, esse é um caminho realmente sem volta. Vou começar a linha de perguntas aqui para cada um de vocês agora. Começando com você, Diogo. Quais são os principais desafios regulatórios e técnicos para a implementação de modelos abertos no setor de telecomunicações? Vou começar de trás para frente, na parte técnica, e aí a Karina já explicou, vou aprofundar um pouco mais. Nós temos a Conexis, a entidade representante das operadoras aqui no Brasil, e nós temos a GSMA, que é a Associação Global das Operadoras. Então, o Open Gateway ele se dá por uma iniciativa dessa associação global. E acho que uma forma de superar os desafios técnicos foi a iniciativa da GSMA de adotar o projeto Camara da Fundação Linux. Então, todas as APIs que Karina citou estão disponíveis, né, de forma aberta para toda a comunidade aprimorá-las, propor, né, ou criar novas APIs. Então, isso é muito importante, que é um projeto que ele é concebido, né, e aprimorado de forma aberta por todos os setores. A GSMA ela reconhece o protagonismo brasileiro na questão do Open Gateway. Então, dentro das telecomunicações, o Brasil é um protagonista. A Karina citou as APIs específicas da Vivo, e falando aqui em nome de todas as operadoras, nós somos um dos primeiros países que tem 4 APIs disponibilizadas conjuntamente pelas operadoras. Então, elas têm individualmente quantidades maiores ou menores, no entanto, nós já temos 4 que são idênticas, né, que todas adotaram, e em várias soluções não faz sentido você ter somente uma operadora. Quando você tem todas, você consegue alcançar toda a sua base de clientes, né? Não faz sentido você, não, isso aqui eu vou ter a solução, mas se o cliente é de uma operadora e ele é de outra, eu já não consigo aplicar aquilo. Então, é algo que tem que estar aplicado por todas. No aspecto regulatório, Rafael, como trata-se de uma iniciativa global e concebida, né, para que tenha um funcionamento em todo o mundo, então a API que funciona aqui no Brasil é a mesma que vai funcionar nas operadoras de outros países,
ela já foi também preparada para esses ambientes regulatórios que são distintos em cada um dos países. Nós temos regiões em que a regulação ela é muito mais detalhada, ela é muito mais restritiva e outros menos, mas toda essa iniciativa ela já foi concebida para esse ambiente diverso. Por esse motivo, o nosso entendimento é que há um grande potencial desse modelo aberto nas telecomunicações e nós entendemos, né, que essa parte técnica ela foi adequadamente endereçada e resolvida e a questão regulatória, como falei, ela já está colocada aí, diferentemente do que Nancy citou, o setor de saúde, mas ela já foi concebida dessa forma, então nós não visualizamos grandes problemas para que isso tenha uma grande utilização no país. Perfeito, Diogo, obrigado. Agora para a Karina. Karina, a Vivo tem participado ativamente do projeto Open Gateway, né? Como que essa iniciativa pode transformar o setor de telecomunicações? Open Gateway é uma plataforma, né, networking as a services, mas ele é muito além de uma questão de tecnologia e entrega dos dados, ela é uma mudança no mindset do setor, né, de telecomunicações. Em especial, a Vivo vem, sim, trazendo, desde 2023, clientes referências. Encontrei agora aqui, ele saindo de um painel, eu entrando na Nápoles, que o Banco Itaú foi o primeiro case de Open Gateway do mundo, né, no grupo Telefônica, inclusive. Já faz uso de algumas APIs, como a gente colocou aqui, disponíveis pela Vivo, uma delas, SimSwap, testando outras como QOD, que obviamente vai tratar o caso de melhorar a experiência do cliente no Super App, né, que também Milton falou aqui na primeiro painel da Febraban. A hipersonalização, né, eu acho que é sobre isso, quanto mais captura o comportamento do cliente, do consumidor, maior é a possibilidade de você ter ofertas personalizadas e ter ali a fidelização e menor fricção também, né, de utilização do seu canal ali de interação com o cliente, no caso do app. São aplicabilidades no caso do Itaú que a gente pode materializar e falar aqui. E uma delas, que é público também, é o benefício quantitativo de uso de uma das APIs, e que hoje já entre 7% a 10% o Itaú coloca como melhoria na sua base cadastral, né, com o uso de uma das APIs que eles têm com a Vivo aí disponíveis, e também os bancos, não só Esfera, GetNet, Santander, estão já utilizando e testando as novas e co-criando com a gente. Então é um ecossistema das telecomunicações com os clientes. Eles fazem parte do nosso laboratório de desenvolvimento em cima, enriquecimento das APIs, que são padrões, mas aquelas que a gente também pode personalizar cada vez mais para os use cases dos clientes, e não só os bancos. Hoje a gente tem, por exemplo, um TikTok como um cliente nosso usando APIs especificamente para o login, né, ali o onboarding, que acho que é o melhor, o termo mais adequado, do app TikTok. Você baixa o TikTok, você tem a opção de fazer o opt-in, é uma opção, de você logar como um cliente vivo, e você dispensa qualquer fricção na utilização do app TikTok. Isso é, sim, uma experiência na jornada do usuário ali, sem tamanho, e que a gente acredita que outras indústrias como o varejo, como e-commerce, como outras verticais também farão uso. E acho que é sobre isso, né? Acho que a gente pode ter um universo de possibilidades. A gente convida aqui as outras verticais, né? A gente vem conversando com o Banco do Brasil, a gente vem conversando com outros bancos médios também, o próprio Banco Votorantim já é um grande cliente nosso aí do nosso Big Data, né? Que muito antes de existir o Open Gateway, a Vivo já entregava, né, os seus dados através de APIs e serviços específicos ali de geolocalização, de perfil do cliente. Então, acho que a gente tem muito aqui para contribuir todos, e assim que isso evoluiu, acho que a gente vai conseguir materializar também os benefícios aqui. Agora, os use cases são infinitos.
E eu acho que a gente vai conseguir, Nancy, entrar para aportar valor na saúde, porque não só saúde, seguros como um todo, a gente tem grandes seguradoras que eu não posso ainda comentar, nos apoiando para personalizar essas APIs para o universo de vocês, para que seja algo mais direcionado, objetivo, e que o benefício quantitativo seja também enxergado, né, por vocês e para que justifique aí todo o investimento. Enfim, a gente está até em discussão de cocriação não só das APIs voltadas aos use cases, mas também no modelo de negócio, de como comercializar isso, né? É por API, é uma discussão em que a gente disponibiliza várias APIs, todas disponíveis para o cliente num contrato modular ou não. Então a gente está super aberto a escutar vocês e esse fórum aqui é muito rico para isso, com certeza. Obrigado, Karina. Vou passar aqui para a Nancy agora. No setor de saúde, a interoperabilidade de dados é um desafio constante, né? Como que o conceito de Open Health pode ajudar a superar esse desafio, né? Quais são as principais preocupações em relação à privacidade, segurança de dados na implementação de modelos abertos na saúde? Olha, eu vim para o painel para aprender, né? Que a área financeira está anos-luz da parte de saúde. Eu acho que fica muito claro todos os steps, né, de maturidade que a gente tem que ir ganhando dentro do setor, né? Eu estava discutindo hoje com uma pessoa dentro da empresa, assim, você lembra quando a gente mudou a compensação do D+1 para o D0? Falei, puta, isso faz mais de 20 anos. Então, quer dizer, ali a gente começa a ver os bancos se falando. Isso faz mais de 20 anos. Então, a gente, dentro da saúde, a gente tem que estar fazendo isso muito rápido, né? Como você fala, né? Por exemplo, no Doutor Consulta, como nós fazemos atendimentos ali, a pessoa passou na frente, quer fazer uma consulta, a gente vai fazer a consulta para ele. Até porque a grande missão do Doutor Consulta é dar acesso à saúde. Então, a gente tem estrangeiros que batem na porta. Então, ele não tem CPF, né? Então, a gente começa a falar, autentica, cria o usuário com que código? Com RNE? Não. Então, peraí, o que a gente vai fazer? Então, imagina isso numa criação de um golden record daquele paciente, né? A gente tem paciente que é do SUS, mas como a consulta está lá longe, então ele vem fazer a consulta com a gente. Aí ele faz o exame no SUS, aí ele volta para falar com a gente. Então, olha como a interoperabilidade aí é legal, porque se ele não me traz o exame, eu vou ter que fazer de novo. Como que a gente faz isso? Então, ele tem que me trazer o exame. Então, eu acho que olhar o Open Health, a gente sabe que tem qual é o caminho, o quão importante, por mais duro que seja a regulação que dita um timing, né? Um compasso que às vezes não é na mesma velocidade que as empresas estão, mas é isso que vai garantir a solidez de criar a parte estruturante para depois ir evoluindo em cima e criando essa maturidade. Se você pensar que a gente tem diferentes modelos de negócio, então, e tem seus interesses em relação a não disponibilizar esses dados e compartilhar os dados do paciente, né? Então, eu fiz um exame dentro do laboratório, por que eu vou dar esse exame para outra? Eu acho que a gente tem que mudar esse conceito, né, dentro do segmento, e entender que, se não fizer isso, o sistema de saúde brasileiro ele fale. A gente tem que buscar formas de torná-lo sustentável, né? Essa maturidade, acho que a gente vê se baseia, por exemplo, no modelo Open Finance. Outra coisa, quando a gente fala de Big Data, imagina que quando a gente está falando de dados de saúde, a gente está falando de imagem. E pesadas, né? Você está falando de um resultado de uma ultrassonografia, você está falando de uma ressonância, você está falando... Então, são tipos de dados diferentes, além dos de diagnóstico que está lá, né? Campos estruturados e tudo mais, né? Então, são protocolos diferentes que a gente tem que usar para fazer essa padronização, né?
E o benefício de tudo isso, realmente, eu vejo que é para o paciente e para o sistema de saúde. E eu acho que tem um lado do empoderamento que a gente tem que conscientizar do nosso paciente em relação aos seus dados e garantir que ele consinta que eu possa usar aquele dado para eu poder analisar melhor a situação dele. Não só ele analiticamente, mas ele do meio dentro de uma população. Isso vai fazer com que a gente consiga prestar um serviço melhor para a sociedade, né, e dar um acesso melhor. Eu acho que tem 1000 lições, né, que eu acho que a gente consegue, quando a gente está falando com indústrias que estão mais evoluídas, é lógico que a gente tem que entrar para aprender, né? Que eu falo, opa, vou participar porque eu quero aprender o que está rolando e o que a gente pode compartilhar aí e usar como experiência. Acho que a gente tem que fazer, inclusive, estimular esse compartilhamento, né? Achei muito interessante o convite de vocês de me colocar num painel com um monte de gente da área financeira ou de telecom. Achei muito importante. Acho que a ideia é essa, né? O Open não é só Finance, o Open é Health, o Open é Gateway, e acho que cada vez mais a gente vai ver intersecção entre diversos setores caminhando pro Open. Isso, né? É interoperabilidade. Então, isso daqui, isso que está acontecendo agora é a interoperabilidade no painel. Exato, e assim, acho que o que vai, algumas perguntas que levam a gente a refletir aqui antes de passar para você, Ariel, é que a gente daqui a pouco vai ter que começar a falar um pouco mais aberto de como é que a concorrência, aspectos concorrenciais e competitivos, eles freiam, né? É um freio natural para o Open Finance, né? Desculpa, não para o Open Finance, mas para o Open em geral, né? A gente tem que começar a pensar em como tornar maduro esses conceitos para que a gente veja benefícios lá na frente. Não é discussão para hoje, só para uma reflexão aqui. Ariel, como que a Caixa tem se beneficiado do Open Finance em termos de inovação e oferta de serviço, né? Quais as práticas que poderiam ser adotadas por outros setores na tua visão? Quando a gente olha para a Caixa, pelo que a gente está desenvolvendo, nós continuamos expandindo base, então novos clientes estão entrando, a gente tem um volume de 150 milhões de contas sociais digitais que foram abertos durante a pandemia, mas mesmo assim a gente continua abrindo contas correntes, conhecendo clientes que não estavam conosco em função dos novos serviços. Esse cliente que internaliza agora, a primeira jornada encadeada é o Open Finance, e a partir disso você conhece a vida financeira, você consegue encaminhar esse cliente para uma jornada de crédito, uma jornada de captação, então são modelos que hoje já estão dentro da Caixa. Quando a gente olha para o mercado habitacional, você está negociando uma operação de 30 anos com aquele cliente, então você conversando com esse cliente, tendo os dados do Open Finance, você consegue customizar a oferta, usar em modelos de risco e conseguir. Por que não, hoje, com 2 dados compartilhados, você não precisa de nenhum documento adicional do cliente e fazer uma avaliação de risco de uma operação de 30 anos. Então, é isso que o Open Finance está trazendo para a Caixa. Nós temos algumas linhas que a gente já começa a enxergar onde o Open Finance vai chegar. Nós tivemos um programa que ele não deixa de ser governamental, o mercado não avaliou assim, mas que começou agora no dia 22 de março, que é o crédito do trabalhador. Uma carteira de 282 bilhões que será tombada para crédito trabalhador, praticamente todo o CDC sem garantia, operação de crédito comercial sem garantia, vai ser tombado para isso. Então, assim, nós temos um dever, como banco público, de trazer esse preço a um patamar de 2,9%, 13%, e um mercado que trabalha a 8%, 9%. Então, o que você está fazendo? Você está trazendo uma educação financeira, você está trazendo uma customização e está levando para o cliente algo que talvez em outros cenários não seriam possível, tá? E a gente pode evoluir a partir disso. Nós podemos pensar na própria jornada de investimentos. Nós temos um problema hoje no Brasil de educação financeira que o cliente não consegue encontrar os investimentos adequados à sua jornada. Então, o Open Finance trazendo a sua visão de carteira em todos os bancos, você vai conseguir fazer uma gestão ativa do portfólio completo. Ali começa a entrar IA em inúmeras frentes. Então, para ter carteiras sugeridas, para ter micro-ofertas de acordo com a jornada que ele está. Então, são práticas que a gente já começa a colocar no Open Finance, que a partir de a pouco vai indo para Health, vai indo para Telecom e começa a evoluir. Nós temos outras jornadas vindo agora, por exemplo, agora em julho começa o marco de garantias, então você vai poder utilizar o segundo imóvel como garantia. Então o Open Finance, ele está na vanguarda de todas essas estratégias. Nós usamos essas verticais de negócio para saber como a Caixa vai se posicionar disso. Então, hoje a gente não vive mais sem isso. Então tem uma questão cultural ainda importante de evoluir essa questão do consentimento, mas a partir disso, fazendo parte, todo e qualquer modelo de negócio consome a partir disso. Então a gente vai ter
uma evolução muito grande nesses modelos de negócio com o passar do tempo, e o compartilhamento, né? Então hoje já tem muitas plataformas abertas que a gente consegue, vamos dizer assim, atuar e disponibilizar nossos serviços ali dentro. Então o Open também vai nos permitir um novo posicionamento nesse sentido. Então a Caixa, hoje a Caixa saiu de uma visão de não ter talvez algo tão forte para ser talvez uma das estratégias principais do banco para que ele se conecte. Então, quando a gente vê as outras frentes evoluindo conjuntamente, eu preciso terminar esse painel, indo buscar as APIs do Open Gateway para fazer como que isso vai estar, para ver como isso vai poder fazer parte do nosso ecossistema. A gente precisa entender o que a Nancy falou da questão do Open Health, para a gente levar para locais onde só a Caixa está, especialmente Norte e Nordeste, que a gente tem uma questão de cidadania mesmo, de você levar lá benefícios sociais, como que as soluções dela vão fazer parte para aquela população desatendida, como isso vai fazer parte daquele dia a dia. Então, essas conexões aqui que a gente está tratando nesse painel. Legal, obrigado, Ariel. A gente está chegando aqui no final do nosso painel e eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí geral, né? Pergunta para vocês terem considerações. Vou pedir que vocês se atentem aos 2 minutinhos para a gente deixar o pessoal aqui curtir o show, curtir o evento mais um pouquinho. O Open Finance ele ganhou tração quando conseguiu traduzir seus benefícios para o consumidor, né? Isso vale para outras indústrias, não só a indústria financeira. Como que a gente garante que a experiência do usuário seja clara, seja segura, seja confiável em novos modelos abertos? Eu vou passar para as meninas responderem primeiro Karina, Nancy, depois Adriana, depois o Diogo e o Ariel. Karina. Legal. Quando a gente pensa, um dos fatores aí que você muito bem, né, colocou sobre o Open Finance foi o tema de permitir a questão da abertura do crédito, né, e chegar ter o alcance onde nunca foi possível antes. Outras questões também escalaram no setor financeiro, como a possibilidade de integrar o seu perfil, né, em diferentes... integrar o seu perfil financeiro como consumidor, como cliente. Quando a gente olha para o lado nosso, aqui também, da nossa responsabilidade, né, de garantir com que isso se permaneça confiável, tem um desafio que é para todos nós, de qualquer setor, quando a gente fala sobre a jornada Open, né, o engajamento, né? O engajamento para você ter a confiança do consumidor, do cliente, do paciente, de quem for nessa jornada Open, ela tem que ser muito... Já falamos tudo de infraestrutura, de tecnologia, mas ela tem outros fatores ali sutis e importantes para que não seja só um boom, né? Um momento em que a gente está curtindo aqui, surfando a onda, mas que isso seja perene e contínuo, que é um pouco da sua pergunta para a gente encerrar. Quando a gente olha o mercado brasileiro, tem um mar de oportunidade, que eu falei pouco até agora, mas eu vou falar agora, que é a aplicabilidade do Open, e aí é no Finance, é no Health, é no Gateway, a prevenção à fraude. É uma particularidade do nosso país, e eu sei que eu faço parte de uma empresa que é europeia. O consumo, a utilização, o interesse das empresas na Europa, em específico para algumas APIs, que vão diretamente no cerne, a prevenção à fraude, não é tão relevante lá fora quanto é aqui, né? E a gente tem oportunidade de se unir. Ontem eu estava conversando com uma pessoa também de um grande banco. Por que a gente não se une e discute esse use case em especial, né, com todo esse universo de informação que a gente tem de todas as telcos, de todos os bancos, e discute como acabar com a fraude no Brasil? Ou, no mínimo, o Serasa, e aqui a gente tem outras empresas que disponibilizam dado também enriquecido, né? Eu acho que esse use case é infinito. E, de fato, se a gente colocar foco, unir órgãos reguladores de todas as nossas verticais para fazer isso acontecer, eu acho que a gente chega no tema de garantir... Eu sei que eu extrapolei um pouco a sua pergunta, né, com a minha resposta, mas eu acho que tem universo e oportunidade infinita desde que a gente se una, se engaje, não esqueça da padronização, né? Exige investimento, né, para que essa inovação contínua, o Open, de fato, escale dentro de cada uma das organizações. Você tem que ter as pessoas capacitadas nisso, você tem que ter o back-office com a ideia também comprada, né? Com certeza os bancos passaram por isso, mas também somos as grandes telcos, os grandes organizadores, extremamente regulado o nosso setor
para permitir com que a gente entregue, né, as informações aí com toda a inteligência do mundo, mas eu acho que a gente tem um mar de oportunidade no nosso país para explorar, e eu acho que é aí que a gente tem sim que aproveitar esse momento de estar aqui num evento como esse e continuar, né? Vocês que estão assistindo como na plateia, a gente que está aqui falando sobre o assunto de forma aberta, porque dessa forma é a iniciativa das organizações públicas, dos órgãos reguladores, o privado, que vai acabar com coisas seríssimas, dentre outras, segurança e outras mais, mas é o dado que é sim o nosso maior ativo, não tenho dúvida. E obrigada mais uma vez. Obrigado, Karina. Nancy? Eu acho que a gente consegue garantir, pelo menos no setor de saúde, essa clareza e essas com segurança, acho que com 2 aspectos. Primeiro, que eu consiga identificar quem é o meu paciente. Eu tenho bebê, que ele hoje em dia já nasce com CPF, então, mas os antigos não, os mais velhos, não, né? E a preocupação que a gente tem que ter, por exemplo, quando a gente disponibiliza no app para ele o resultado de exames e diagnósticos, por exemplo, para uma adolescente, para que seja maior de 16 anos, que ela tenha também a LGPD seguida e obedecida não cumprida, né? Então, isso vai... então, todas essas preocupações que a gente, na hora de disponibilizar o resultado, a visibilidade daquele resultado de exame, ou para um agendamento de uma determinada tipo de consulta com aquele especialista, a gente tem que ter toda uma preocupação para que não haja nenhum tipo de não compliance em relação à privacidade do dado daquele paciente. E que se todos disponibilizarem essas informações de dados para o paciente, a gente começa a provocar um pouco dessa interoperabilidade, mesmo que manualmente, né? Não fica ali guardadinho na gaveta, no armário do médico ou no armário do paciente lá em casa, né? Eu acho que isso garante que a gente está enriquecendo esse bancão de informações e dados daquele paciente, e a gente está disponibilizando realmente aquele dado daquele paciente para ele mesmo. Eu acho que isso é o que vai, no setor de saúde, garantir essa segurança e a qualidade da informação. Obrigado, Nancy. Adriana? Eu só queria dizer para a Karina que nós temos um inimigo comum, né? A fraude é um inimigo comum que me parece que é aqui para todos os setores aqui representados, mas eu, como uma pessoa de políticas públicas, eu acredito muito na educação, então acho que a gente tem que continuar investindo cada vez mais na educação, na clareza. É assim que a gente vai fazer com que todos os Opens sejam interoperáveis, que eles consigam chegar à finalidade que eles buscam, que eles deem a segurança e que eles tenham, acima de tudo, que foi pontuado aqui muito bem pelos meus colegas anteriormente, a adesão. Então, quando a gente tem educação, a gente consegue fazer escolhas mais claras, melhores escolhas, e com isso a gente consegue trazer mais gente para dentro de um ecossistema, inclusive fazendo com que essas pessoas com mais educação sejam os nossos porta-vozes, sejam os nossos gatekeepers aí, para a gente manter esses ecossistemas saudáveis e a fraude o mais longe possível. Muito bom, Diana. Obrigado. Diogo? Perfeito. Eu queria destacar também, apesar de entrar na consideração final, a importância que o foco esteja no cliente, né? Então, em toda a concepção de qualquer modelo aberto, em todos os setores, como estamos conversando, a importância de o cliente esteja no centro de tudo, ou seja, a preocupação de tornar esse ambiente digital mais seguro, né? Educando o cliente, como a Adriana pontuou, trazendo segurança para as próprias operações, para as interações das empresas com esses clientes. E aí gostaria de comentar rapidamente as 4 APIs que temos, disponibilizadas conjuntamente, para que vocês tenham ideia do que o setor de telecomunicações pode apoiar os demais setores. A primeira, ela é o SimSwap, que indica, né, a possibilidade de uma empresa questionar se aquele SIM card teve uma troca recentemente. A segunda, que permite a verificação do número. Então, você, por meio dessa verificação, como o Carla até citou o exemplo, você consegue verificar se aquele número que o cliente está te falando é de fato o número que está sendo utilizado naquela conexão dele com a operadora. A terceira API
voltada para a localização, por mais que você tenha recursos do ponto de vista do dispositivo, muitas vezes há uma manipulação desse dispositivo, então você permite comparar esse dado do endereço, da localização do cliente, mesmo aquilo que ele forneceu, com aquilo que o dispositivo está te fornecendo, com aquilo também que a gente telecomunicações. E a última API de Know Your Customer, de você poder validar dados cadastrais, validar o tempo de vida de um número dentro da base de operadora e que isso contribui para esse ambiente digital mais seguro. Obrigado. Diogo, Ariel? Então, acho que a pergunta trazendo uma jornada clara, segura e confiável. Os colegas trataram muito bem a questão das fraudes, mas hoje nós temos, para dar credibilidade a isso, a clareza no compartilhamento. Muitas jornadas hoje, em algumas instituições, em alguns formatos, você está dentro de uma jornada encadeada, de algum momento, e você não reconhece que aquele dado está sendo compartilhado. Então, assim, dar essa clareza. E o outro ponto é como esse dado é tratado. Ele é tratado pela instituição, pelo que o cliente compartilhou, com objetivo, com uma finalidade específica. Então, a gente tem que ser mais transparente em como nós estamos utilizando esses dados, tá? Mas, trazendo esse conceito de principalidade do cliente, quando o cliente entender que esses 3 ecossistemas aqui, a gente reconhece que o dado é dele, que a gente está personalizando a jornada dele e que ele está tendo benefícios com isso, todos eles vão evoluir conjuntamente. E para as considerações finais, com certeza ano que vem, esse tema aqui que hoje está concluindo esse painel, concluindo esse ciclo de palestras, com certeza ele vai ser antecipado, porque eu tenho certeza que aqui um ano nós vamos estar falando da junção, da interoperabilidade desses 3 ecossistemas que com certeza vão se unir e vão trazer um novo marco evolutivo para a transformação digital do Brasil. Obrigado, Ariel. Gente, não tem espaço para mais nada aqui. Eu queria, em nome da Febraban, aqui, agradecer a participação de cada um de vocês. Queria agradecer também o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo e também pelas redes sociais. A participação de vocês também é bastante importante aqui. Acho que a gente, pelo menos eu aprendi bastante com vocês aqui. É um tema que não é afeto da minha área, trabalho na Febraban, mas não é afeto da minha área. Mas com certeza eu tive a oportunidade de aprender bastante com vocês aqui hoje. Espero que a gente evolua nesse debate nos próximos anos. Vocês estão sempre convidados aqui para integrar a mesa aqui com a gente. Pessoal, queria agradecer mais uma vez vocês aqui. Obrigado a todos.